Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje, 24 de junho, o nascimento de São João Batista. Os senhores conhecem o relato do evangelista São Lucas, que Santa Isabel, prima de Nossa Senhora, era estéril, velha já, para aquele então, e ela não teve nenhum filho. Zacarias era sacerdote, ele incumbiu por sorte oferecer o incenso a Deus. O templo de Salomão tinha muitos que eram sacerdotes daquela época, chamados levitas. E para o levita oferecer incenso, era todo um acontecimento na vida dele. Porque como eram muitos levitas, ter a dita de oferecer incenso a Deus era por sorte. Então caiu a sorte sobre São Zacarias, que foi oferecer o incenso a Deus Nosso Senhor, e não é como nós queimamos incenso. O incenso no templo de Salomão, não do Edmar Cedo, pelo amor de Deus, era queimado com profusão. Então, os senhores imaginem o templo que não era pequeno, uma quantidade num altar de incenso, um altarzinho cheio de brasas, não era o carvãozinho redondinho que a gente acende na boca do fogão, hein? Eram muitas brasas, e se colocava uma quantidade imensa de incenso de tal modo que não se via um palmo diante dos olhos. Então, diante dessa nuvem, que não se via nenhum outro levita, apareceu o arcanjo São Gabriel e disse para ele que ele ia ter um filho e o nome dele ia ser chamado João. Mas Zacarias, que era velho, duvidou disso. Aí nós vemos o castigo de Deus. Como prova que terás um filho, vai ficar mudo. E ele ficou mudo até quando, 9 meses depois, São João, no dia de hoje, nasce. E aí a vizinhança pergunta como ele vai ser chamado. E ele não falava, pediu uma tabuazinha para escrever João. Escrever João é o seu nome. Porque ele havia ouvido de São Gabriel que devia ser chamado João. E depois de ter escrito o nome do menino, Zacarias começa a louvar a Deus, que é o hino do Benedictus, que todos os padres que rezam sobre o breviário rezam na oração de laudes. Todos os dias a igreja perpetua este louvor a Deus, nosso Senhor. Não é o primeiro ventre estéril, velho e estéril, que Deus abre. Nós vamos ao Antigo Testamento, nós temos aí Sara, que aconteceu algo muito semelhante. Deus, nosso Senhor, enviou 3 anjos para o representar. Então entram na casa, ela vai fazer lá um lanchinho para eles, e eles vão dizer, eram representações de Deus, 3 em 1. E eles vão dizer, olha, ano que vem a senhora vai ter um filho. E ela riu, eu, velha, vou ter um filho? Pois então, no ano seguinte, ela estava com o filho nos braços. Depois dela, nós nos lembraremos também de Ana, a mãe do profeta Samuel, que chorava diante da arca do Deus de Israel, com profusão de lágrimas, gritos, clamores, e até o sacerdote pensou que ela estava bêbada ou louca, e ela estava ali pedindo a Deus, Nosso Senhor, um filho, e ele nasceu, e ela vai entregar este filho por templo, e vai ser o grande profeta do Antigo Testamento. E também, como a tradição nos relata, e é tão verdade quanto o que acabo de lhes dizer, é o caso da Senhora Santana. Ventre estéril, que ela vai dar à luz à Santíssima Virgem, mas é diferente. Quando o anjo Gabriel também anunciou a São Joaquim que a sua esposa ia dar à luz e ia se chamar Maria, São Joaquim ouviu o anjo
e acreditou no que ele disse. É o diferencial dos outros. Sara riu e não acreditou e pariu. E Zacarias vai ouvir, não vai acreditar, vai ficar mudo e vai ver e depois vai louvar a Deus. Por que relataram tantas esterilidades no dia de hoje? Primeira coisa que o padre quer lhes dizer é o seguinte: o direito da prole vem de Deus. Deus não prometeu a nenhum casal que ia ter 20, 30, 40, 50, ou 10, ou 2, ou 1 filho. Não prometeu. Porque quem dá a vida é Deus. Ele que é o que dá a alma, que forma os seres. E da parte dos senhores casados está o que? O direito de tê-los. Por isso, um casal cristão nunca, jamais coloca um impedimento à vida. Nunca. E nunca se afasta dos meios necessários, fisicamente falando, para gerar um filho. E dentro do que Deus estabeleceu como uso, o ato matrimonial, que é por princípio que dá a vida, mas ele não é suficiente. Porque nós sabemos, inclusive, falando da fisiologia das coisas, que tem casais que não tem problema nenhum, nem o homem, nem a mulher, e não tem nenhum filho. Por quê? Quem é o dador de filhos é Deus. Por isso nós nunca podemos nos revoltar, os casais que não têm filhos, mas eu fiz tudo e não tenho. Sim, porque esse direito, essa propriedade é de Deus. Se eles têm direito a tê-los, sim. Por isso estão obrigados, na medida do possível, a fazer de tudo para tê-los, salvo as coisas que Deus proíbe. Inseminação artificial, certos exames que são indecorosos, principalmente para o homem. Não, o que Deus proíbe, o que vai contra a natureza das coisas, não se faz para ter um filho a toda custa. Não se faz. Mas, no caso de todos os que relatamos aqui, que a Sagrada Escritura nos mostra, nos resta um recurso, a oração. Santa Ana rezou, a mãe da Santíssima Virgem rezou, claro que rezou. Os anos de vida, de esterilidade, claro que ela pediu um filho. Eu não conheço nenhum casal temente a Deus que não tem um filho e não anele por um, pelo menos. Quanto mais a fidelidade de Santa Ana e do Senhor São Joaquim. Rezaram e obtiveram mais uma só. Aí os senhores vão ver que o que Deus dá, mesmo dado por Deus, vindo de coração, vale por milhões. Vale por ter todos os anjos do céu e todos os justos da terra, porque Nossa Senhora é filha única, sim, mas ela ficou somente abaixo de Deus. Imagine a fertilidade de Santa Ana. Eu me atrevo a dizer, bom, se um dia houver um fã-clube e a Santa Ana será fundado pelo padre, que atrevimento. Me atrevo a dizer que Santa Ana é a mais feliz depois da Santíssima Virgem, porque Deus é seu neto. E a sua filha deu à luz a Deus. Depois da Santíssima Virgem não existe mulher mais bem-aventurada. Mas uma só valeu por muitos. Tem um autor que vai dizer que mais vale não ter do que propagar a linhagem dos iníquos. E é isso mesmo. Então, às vezes, tem um ventre que não deu à luz, bendiga a Deus e seja fiel à sua esposa, e vivam esta cruz com resignação, porque vai que é uma geração iníqua a mais na face da terra. Agora, não se eximam de pedir a Deus Nosso Senhor enquanto a vida não fizer o seu ciclo, depois da menopausa, e até lá, enquanto viverem, porque Deus pode fazer um milagre e sempre recorrer à oração. É o caso de São Zacarias, Santa Isabel, Santa Ana, mãe de Samuel, e da Senhora Santa Ana, mãe da Santíssima Virgem Nossa Senhora. Agora, queridas almas, o que fazer quando, pelos desatinos deste mundo,
procriaram, tiveram os filhos que quiseram e não os que puderam, porque a geração dos anos 60 para frente se encheram de comprimidos, de escolha em fase, quero a cada 2 anos, quero a cada 3 anos. Tem gente que inclusive se atreveu a escolher sexo do filho, foi lá no frasquinho, fabricou, congelou não sei quantos. O que fazer quando houveram essas desgraças na vida? Não resta nada mais do que a mesma coisa que fez os úteros inférteis, férteis, rezar. Da mesma forma que a linhagem dos justos nasce pela oração e pelo temor de Deus, é possível consertar a linhagem gerada no pecado, no desequilíbrio, na ignorância, na mazela, na malícia, pela oração. Então, por isso nós vemos aqui São Zacarias abrir os céus com a fumaça do incenso, que era a sua oração, e fazer fértil o útero da sua esposa, que era velho e fechado para a vida. É o mesmo poder de consertar os filhos gerados na iniquidade, que somos todos nós. Todos. Uns mais, outros menos. Nós somos filhos dos nossos pais da década do rock and roll, da jovem guarda, as mulheres queimando suas roupas íntimas, reivindicando igualdade com os homens, das mães sepultar a maternidade querendo ser homens, e é o feminismo em definitiva, e hoje a sepultura do sexo masculino. O pecado maior que existe para um mundano é ser um homem. E se for de Deus, declarada a morte, já está declarada. Então, como consertar tudo isso? Rezando. Aí os senhores vão falar, padre, mas a gente põe tudo nas costas de Deus. Não, não na costa de Deus nada. Mas tem coisas que nós necessitamos da onipotência de Deus para consertar. A mesma que fez fértil o útero da Senhora Santa Ana, da Ana, mãe de Samuel, de Sara e de Isabel, Santa Isabel, mãe de São João Batista, é a mesma onipotência de graça para os filhos gerados não pertencerem à linhagem dos iníquos. Então, queridas almas, celebrando São João Batista, é um alento para todos, os que têm filhos, os que terão filhos, e os que não tiveram também, porque vemos ali a intervenção de uma providência de Deus que não conhecemos os planos, mas que sabemos que Deus nunca dá um filho para povoar o inferno. Nunca. Deus criou cada homem para ir para o céu. Agora, se este mundo, os erros, a ignorância, os maus conselhos, a moda do século, os colocou nos trilhos da iniquidade, a onipotência de Deus é capaz de tirá-los dos trilhos que levam ao inferno para depositá-los nos trilhos que levam ao céu. E para isso temos que rezar. Não nos resta outra coisa. E para os senhores que não têm filhos, que terão, para terem bons filhos, devem rezar para que os filhos sejam feitos, não por um ato da carne somente, não pela efervescência do prazer carnal, não. Um filho não é um acidente que aconteceu porque esqueceu de tomar aquele comprimido maldito, não. Um filho é algo semeado para colher quando dá a luz, e esta criança nascida depois vai ser transplantada para o céu. Para isso que Deus nos dá a graça de ter nascido. Então, queridas almas, São João, o seu nome quer dizer agraciado. E ele é um agraciado, graça de Deus, o seu nascimento, e graça de Deus também a sua função. Ele teve que apontar assim, aí está, eis o Cordeiro de Deus. E todo este acontecimento de sua presença, de poder pegar o seu indicador e apontar a Cristo, foi fruto de um pai velho, de uma mãe velha, mas que ambos tinham confiança
E quando ofereceram o simples e poderoso incenso da sua oração, obtiveram a fertilidade, mas também foi um que valeu por muitos. Samuel também vale por muitos profetas. Então, queridas almas, não estou dizendo que é para ter um filho, que seria um absurdo, mas é para ter os filhos que Deus quiser lhes dar. Não é para colocar números, mesmo que o número seja 20, que aos olhos dos homens é generoso, mas aos olhos de Deus pode ser mesquinho, pode ter mais. Não é para ter 2, que pareceria uma mesquinhez, mas às vezes, dadas as limitações da alma e a providência de Deus, é o número para aquela família. E quem determina? Deus. Quem designa isso? Deus. E se não for para ter nenhum, quem dirá? Deus. E como saber? Façam tudo o que deve ser feito para ter um filho, e se não aparecer, é porque não era para aparecer. E nisso, depressão, desânimo, desalento, a vida perde seu sentido? Não, porque saibam que de um modo ou de outro estão aí cumprindo um desígnio de Deus. Mas, repito, sem querer tentar a Deus, colocando às custas de algo que não teria eficácia, longe de nós. Mas a oração que abriu esses úteros é a mesma que nós fazemos e podem fertilizar os ventres estéreis, sim, senhores. Então, muito desses casos, falta mais confiança na oração do que somente nos recursos humanos e médicos e medicinais que existem na face da Terra. Nós conhecemos, perdão por relatar algo, e com isso eu concluo, nessa nossa peregrinação que fizemos, os peregrinos calejados, eu penso que a maior graça desse caminho de percorrido foi ter encontrado um senhor, um rapaz, senhor, tem uns 30 alguma coisa de ano por aí, em que, bom, ele ficou na mesma pousada que nós, mas nós caminhando 3, 4 minutos, e ele disse o seguinte: a mãe dele morreu, e o maior sonho da mãe dele era ver netos. E para que a mãe não morresse sem este sonho, ele disse: olha, mãe, eu estou esperando, minha esposa está esperando um filho. Mas, por princípio, foi somente para consolar sua mãe. O que aconteceu? A mãe morreu. Quando a esposa foi ao hospital fazer seus exames de mulheres, ela estava grávida de 3. E até quando ele conversava conosco, não, os peregrinos sabem, e o padre disse: o senhor não mentiu. Nossa Senhora consertou para dar o sonho da sua mãe virar realidade, o senhor ser pai. E foi isso que Nossa Senhora fez. Por isso esse senhor deixou sua esposa grávida de 3 para andar de bicicleta. Não era uma subida ou 2, eram muitas, para agradecer a Santíssima Virgem por ter lhe dado. Esperando 1, veio 2 de acréscimo. Então, queridas almas, essa é a onipotência da oração. Se nós podemos tudo rezando. E a Sagrada Escritura nos prova pelos exemplos de Sara, de Ana, mãe de Samuel, de São João Batista, e a tradição de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, em qualquer momento, em qualquer peregrinação, como aqui, a que menciono outra, Nossa Senhora segue dando filhos para aqueles que pedem. Mesmo que o médico diga é impossível, para eles é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E da mesma forma que não é impossível a Deus dar filhos aos que não podem ter humanamente falando, para Deus não é impossível consertar os filhos desmantelados, porque foram criados com a televisão, com a Xuxa, com a Rede Globo, com a escola desmantelada, com os maus exemplos e palavrões da vizinhança, e etc. Tudo que semeia iniquidade. Deus é onipotente para consertar a linhagem quando ela está indo para o caminho da perdição. Nos resta o quê? Rezar e confiar em Deus. Então, peçamos a São João Batista
que nos agracie com essa graça, que dê fertilidade aos casados e aos que já tiveram os filhos que, naturalmente já não podem ter mais depois da menopausa, as mulheres, que conserte os filhos nascidos. Porque não basta dar a luz do ventre para fora. A educação parto contínuo. De fato, nós nascemos mesmo. Estamos aí plenamente paridos quando nós chegamos no céu. Então, peçamos a São João essa graça de nascer para Deus, para a eternidade. Sejam os filhos quantos forem, os ventres inférteis que lhe dê fertilidade e que nos encontremos no paraíso, que é lá o berço de Deus preparado para as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.